Bom, nós vamos iniciar aí nossa conversa, né? Para a gente ter tempo aí também para discussões, abrir um espaço aí para perguntas. Eu acho que o tema que nós vamos trazer aqui hoje é bastante interessante. Nós vamos falar um pouco sobre inovação e sustentabilidade na engenharia de barragens, né? Como integrar aí tecnologia, segurança e gestão de risco. Dentro do que foi trazido aí nas últimas palestras, um ponto importante que eu observei, né, que foram trazidas aí de maneira geral, é a questão, né, de monitoramento, quantidade de dados, a utilização desses dados. Então, estava sempre em evidência essa questão de como fazer a tratativa, como fazer a utilização dessas informações, pensando na gestão, né, do risco e, por consequência, na segurança da estrutura. Então, um pouco do que nós vamos falar hoje, né, nessa conversa que teremos aqui, está também direcionado a essa questão da eficiência operacional, né, e, principalmente, como os recursos tecnológicos podem nos auxiliar na tomada de decisão, na agilidade e, principalmente, no tratamento de dados. E como, no final de todo esse processo, a gente pode ser capaz de tomar decisões mais assertivas, decisões mais rápidas, pautadas principalmente em monitoramento, né, no tratamento de dados e na questão da segurança operacional da barragem. Dentro desse contexto geral, a gente passa por todo o processo, desde a concepção da estrutura, desenvolvimento do projeto, desenvolvimento do modelo, tanto geológico, geotécnico, né, a parte de captação de dados, captação de informações, como tratar esses dados, né. Não adianta eu ter um banco de dados muito amplo, muito vasto, se eu não souber fazer as tratativas, né. Eu tenho alguns exemplos que eu vou mostrar aqui, de modelos que a gente tem estudado, tem desenvolvido, tem praticado em algumas barragens, e como que esses modelos são influenciados por alguns outliers, por algum dado que foge do comportamento padrão, e como que isso é interpretado dentro de um modelo de tomada de decisão. Questão de segurança de barragem, quando a gente traz esse assunto para discussão, alguns pontos a gente tem que levar em consideração, né? Então, tem, primeiro, a questão dos projetos que precisam ser alinhados às legislações normativas, né, melhores práticas do setor. Então, a gente tem um histórico muito grande de barragens, de projetos, de cases de sucesso. Temos também alguns casos que a gente utiliza para aprender, né, a evoluir. A engenharia é feita de evoluções, e em alguns casos também a gente considera fundamental, principalmente para outros horizontes, outras premissas, outros critérios que a gente utiliza. E nesse meio de desenvolvimento digital, o que a gente observa é que a quantidade de dados que são gerados, né, pelo monitoramento contínuo, ele é automatizado. Então, a gente gera muita informação, mas, no final das contas, a pergunta que fica é: o que fazer com esses dados? Como tratar esses dados? O que esses dados podem me fornecer de subsídios para eu realmente tomar uma decisão mais assertiva? E aí é o que a gente entra um pouco na questão da gestão do risco e da cultura organizacional. Bom, tecnologia, né? Quando a gente fala tecnologia, a gente tem que pensar em algumas questões, né, básicas que a gente tem vivido ultimamente e discutido com certa frequência. A chegada das inteligências artificial, e não estou falando aqui, gente, de ChatGPT, não estou falando de Copilot, não estou falando de Gemini, nós estamos falando de inteligência artificial que aprende a partir de um modelo que a gente ensina, que são os machine learning, né? Então, hoje a gente observa que essas estruturas que já estão sendo discutidas no mercado e que cada vez mais, né, cada semana, cada mês aparecem vários e vários modelos, novas
ferramentas de inteligência artificial para poder fazer esse tratamento de dados, acaba trazendo uma certa ilusão de que eu pegar minha base de dados, colocar dentro de um modelo de predição, por exemplo, de uma rede neural, o resultado que vai me dar já vai ser satisfatório para tomar qualquer tipo de decisão, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A inteligência artificial, ela está aí para nos ajudar, mas de maneira alguma, e é importante frisar isso, ela vai substituir o engenheiro na tomada de decisão. O que ela vai fazer é acelerar processos, trazer respostas mais rápidas, de maneira que a gente ganhe tempo hábil para poder avaliar resultados, né? Isso, para mim, dentro desse cenário, é uma gestão de risco eficiente. Bom, quando a gente fala sobre predição e análise de tendências com auxílio de inteligência artificial, nós temos alguns pontos ali que precisam ser discutidos. O primeiro deles ali são os desafios do monitoramento geotécnico. Hoje, grande parte das estruturas, elas possuem sistemas automatizados para captação de dados. Então, essa captação de dados gera um banco de dados, né, com informações, com várias informações, uma grande quantidade de dado a ser trabalhado, que na maioria das vezes a gente peca na hora de fazer as devidas avaliações, né? Então, dentro desse cenário, o desafio do monitoramento geotécnico não é o fato da instalação em si, né, mas em saber o que nós vamos captar, qual a informação que eu preciso trazer do monitoramento e como fazer a integralização daquelas informações. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um piezômetro que vai me apresentar algum tipo de anomalia, eu tenho que saber se aquela anomalia do piezômetro é uma anomalia singular, ou seja, somente ele está apresentando aquele tipo de anomalia, ou existe um conjunto de informações ao seu redor que apresentam tendências que seguem um padrão diferente daquilo que são esperados. Um ponto que a gente tem observado é que a automatização das leituras, elas acabam trazendo também algumas tendências de erros, né? Porque o instrumento ele pode apresentar falha, ele pode apresentar uma leitura que pode gerar um outlier, e eu tenho que saber como tratar essa informação baseado no conjunto das informações que são geradas. O uso da inteligência artificial, né? A gente tem utilizado alguns modelos preditivos para fazer correlações entre aquilo que está sendo lido e a previsão para o comportamento daqui a um determinado X tempo, né? Esse X tempo a gente pode trabalhar de maneira em que seja possível adequar em função da necessidade. Eu não vejo, né, uma opinião particular minha, eu não vejo necessidade, por exemplo, de saber o que pode acontecer daqui a 60 dias na estrutura. Isso, para mim, pode não ser interessante, mas se eu tiver capacidade de saber o que vai acontecer daqui a 15 dias, daqui a uma semana, eu tenho tempo hábil para tomar decisão, para saber onde recorrer, quais recursos que eu vou precisar disponibilizar para tratar qualquer tipo de anomalia. E é aqui que a gente entra na inteligência artificial e é o foco que a gente vai dar aqui na hora que a gente entrar nas avaliações. Aplicação operacional. Aqui existe um ponto também que é importante, que é o seguinte: é fundamental que a equipe operacional da barragem ela seja treinada para saber identificar essa questão dos comportamentos e tendências. É claro que um piezômetro que ele vem com um determinado comportamento ao longo dos anos, né, eu estou falando piezômetro, mas pode ser qualquer tipo de instrumento, ele tem uma tendência de comportamento e aquela tendência muda por algum motivo, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que saber interpretar aquilo. Ao passo que esse mesmo instrumento, né, apresenta lá uma tendência de comportamento, ele variou uma leitura ou outra, mas depois voltou para a mesma tendência, eu também preciso saber interpretar esse comportamento, para a gente não gerar informações errôneas na hora de tomar a decisão. A aplicação dessas tecnologias, né, dentro do monitoramento de barragens, principalmente para níveis freáticos e piezométricos, ele traz para nós algumas informações muito interessantes,
porque é fácil de acompanhar, né? É uma leitura que é obtida diretamente do instrumento, é uma condição de leitura que eu tenho uma varredura maior, então eu consigo acompanhar em diversos pontos da barragem, seja fundação, seja tapete, seja no maciço. Então, a questão desse monitoramento associado à inteligência artificial, a gente começa a trabalhar com tendências e também certezas, porque o que a gente vai ver aqui são exemplos reais, né, de instrumentos que a gente tratou. A gente fez monitoramento a gente pegou os dados de monitoramento desde 2009, fez o tratamento, né, o aprendizado de máquina até abril de 2025 e fizemos uma projeção para os próximos 30 dias seguintes, ou seja, a previsão do mês de maio, lá atrás, em abril, eu já sabia qual seria o comportamento do instrumento. E é impressionante como as tendências se encaixam dentro do comportamento do instrumento. Bom, o desafio do monitoramento geotécnico dentro desse cenário de gestão de risco, ele está muito associado ao limite, né, da análise visual. A quantidade de dados que a gente recebe hoje para poder analisar, ela está numa crescente exponencial muito grande. Então, tem muita informação. Hoje, se a gente for tratar, né, as informações em tempo real, considerando um geotécnico para ficar em cima dessas informações, eu tenho certeza que na hora que chegar no final do dia, ele começando o expediente às 8 horas, no final do dia, aquelas informações ali já estão, de certa forma, ultrapassadas, porque o banco de dados já foi alimentado com novas informações. E essas novas informações que entram no banco de dados podem ser o principal causador de alguma anomalia e por algum momento, a gente deixa de analisá-los. Por quê? A gente não tem a condição, né, humana de fazer essa análise contínua. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu consigo trazer todo esse processo para dentro de uma automação de processo, né? Eu consigo automatizar meu processo para ele entrar no sistema, coletar os dados, fazer a avaliação estatística, eliminar os pontos que precisam ser eliminados e me dar uma resposta. E isso em quantos minutos? Talvez em 30 segundos. Depende do tamanho da barragem. Então, eu consigo ter uma avaliação geral de todos os instrumentos em questão de segundos. Então, isso é fantástico. Nem todo pico é risco, mas todo risco para a estrutura é precedido de um comportamento, de um padrão que apresentava anteriormente, ele deixou de apresentar aquele padrão. Então, isso também é um dos desafios, né, que a gente precisa estar atenados, porque quando a gente fala de modelo de previsão de comportamento, eu tenho que colocar dentro do meu modelo o que são tendências, né, o que são tendências de comportamento, baseado naquilo que o histórico do instrumento vem trazendo. Então, essa tratativa de tendência e anomalia, ela precisa estar muito bem definido dentro do modelo que a gente, né, vai desenvolver. Tempo de resposta. Né, essa questão também eu acho que é fundamental. A gente que trabalha com barragem no dia a dia, a gente que tem vivenciado, né, esses desastres que ocorreram recentemente. Então, tem muita coisa que a gente necessita de respostas rápidas que o ser humano talvez não seja capaz de dar. E isso a inteligência artificial consegue trazer para nós. Isso os modelos preditivos conseguem nos direcionar. Nós não estamos falando aqui de assertividade 100%, não é isso, né? Mas as tendências que a gente tem observado é muito interessante, porque acompanham o comportamento do instrumento. Né? Então, a gente consegue fazer um modelo preditivo muito assertivo. E isso é fundamental para tomar decisão. Bom, quando eu estou falando de análise de comportamento, dos modelos que a gente utiliza são as séries temporais, né? Onde eu consigo imputar dentro do meu modelo padrões de comportamentos e ele consegue me dar uma resposta com uma assertividade muito grande dentro daquilo que a gente espera. De novo, não estou falando de 100% de assertividade, mas a tendência de comportamento eu consigo captar. Então, eu consigo gerar um modelo, por exemplo, que vai me dizer, a partir de hoje, qual que é a tendência de comportamento de um determinado instrumento para daqui a 30 dias, por exemplo. E assim eu posso fazer com marco superficial, eu posso fazer com pesômetro, medidor de nível d'água. Então, todas essas informações que estão atreladas a comportamentos geotécnicos,
né, e anomalias em barragens, eu consigo fazer uma predição. Questão de modelagens, né, a gente consegue, como já disse, a gente consegue antecipar variações. Eu consigo trazer para dentro das discussões né, dos empreendimentos e para tomada de decisões sobre o que fazer e quando fazer, né, e se vai ser necessário fazer, baseado na resposta desses modelos, né. Essa questão do modelo trazer respostas que são uma resposta, de certa forma, assim, bem consistentes dentro daquilo que a gente, como engenharia, né, entende ser plausível, isso é um passo muito importante, é fundamental. Agora, é preciso saber modelar. Não é qualquer modelagem, né? Eu vou pegar um modelo que eu usei para a barragem X e vou aplicar o mesmo modelo para a barragem Y. Pode ser que case, né, dentro da mesma ideia. Mas, via de regra, cada barragem vai ter seu modelo. E cada modelo vai trazer uma representatividade. Desculpa aí. Então, assim, cada modelo vai ter uma representatividade e uma forma de comportamento. Então, isso também é muito importante, né? Não é simplesmente copiar os modelos que já estão prontos e sair aplicando a deriva aí em qualquer estrutura. Aqui são alguns, né, dos modelos que a gente tem utilizado, tem testado dentro dos nossos estudos. O Profit, o LSTM, né, que é uma rede neural, regressão temporal adaptativa, enfim. São vários modelos aí que a gente tem treinado e tentado aplicar dentro das nossas rotinas de trabalho, né, principalmente para tomar decisão. E isso de tomar decisão, né, quando a gente fala em tomar decisão, eu estou falando também do EOR, né, que é uma figura nova que veio para dentro das nossas rotinas, né, principalmente na área de mineração, que é o engenheiro de registro. Hoje ele é obrigatório em todas as estruturas das barragens de mineração. E essa avaliação contínua e rotineira permite também é como um auxílio, né? Porque você tem ali, acaba que você acaba tendo ali um estagiário, né, entre aspas, que está te auxiliando corriqueiramente. Então, isso também para as rotinas de trabalho de OR é muito interessante. Quando a gente fala da aplicação operacional, então eu fui lá, fiz o meu modelo, fiz todas as minhas avaliações, todas as minhas simulações, constatei que o meu modelo que eu estou utilizando para fazer a predição do comportamento do instrumento, ele é válido, validei, vou falar um pouco aqui sobre validação também de modelos. Mas como é que isso se aplica no operacional, né? Como é que a gente leva isso para o dia a dia do operacional? Quando que a gente aciona, quando que a gente não aciona. Então, a gente começa a trabalhar com alguns gatilhos automáticos, né? E aí entra a questão das cartas de riscos, dos manuais de operação da barragem, e a gente começa a integrar também, dentro do nosso modelo, as questões que vão ser desenvolvidas dentro do projeto. Então, acaba que, dentro desse cenário, eu trago insumos que são desenvolvidos no projeto, para poder compor um modelo, para ele, por exemplo, né, possibilitar um acionamento automático. Então, eu tenho um gatilho, né, para ser acionado, tenho um gatilho que vai ser disparado um e-mail, alguma coisa assim, e a gente consegue também fazer isso de maneira automática. Só que, assim, imagina se todo pico que der fora da minha tendência disparar um e-mail. Imagina se toda variação que der no instrumento, a gente ter que receber uma informação, ir lá para o campo, ver se e chegar no final das contas, não era isso que a gente estava querendo, né? Não era a resposta esperada. Então, essa questão da priorização dos eventos anômalos, a gente trabalha dentro dos nossos modelos de maneira que o evento que acontece fora do padrão de comportamento, ele é reportado, sim, né? Ele é reportado, mas existe uma cadeia, né, de informações, até onde que aquela informação vai chegar. Então, esses eventos, eles não são classificados ali como eventos anômalos, né, de fato, ele fica mais dentro da equipe operacional. Os eventos que são gatilhos
automáticos que realmente vão gerar necessidade de novas intervenções, a gente acaba, né, tendo uma cadeia maior de acionamento para a tomada de decisão. E essas apresentações de dados, né, são feitas a partir de apresentações, dashboards, né, entra Power BI, relatórios, enfim. Né, então, isso aqui também a gente consegue automatizar. A gente automatiza a elaboração dessas informações, tudo compilado, tudo dentro de uma respectiva, né, análise técnica, e a gente transmite isso de uma forma mais assertiva. Aí entra um pouco naquilo que eu comentei anteriormente, que é a qualidade da base de dados. Né? Para eu calibrar o meu modelo, primeiro eu preciso ter um equipamento calibrado. Eu preciso ter certeza de que a leitura que está vindo, seja de piezômetro, seja do deslocamento superficial, eu preciso garantir que essa informação que está saindo do campo, que está indo para o meu banco de dados e que vai entrar dentro do meu modelo, ela é representativa. É o que a gente chama da qualidade de dados. Aqui eu não estou falando ainda de tratamento, né? Estou falando de aquisição. E a aquisição de dados com qualidade, ela vai impactar diretamente no resultado do seu modelo. Algumas definições prévias que eu preciso trabalhar. Né? Então, existem instrumentos que a gente vai ter leituras diárias. Né? A gente trabalha com instrumentos que têm leituras horárias. Então, a quantidade de informação que vai chegar é muito grande. A gente está trabalhando em um projeto de uma barragem dentro do setor de mineração e que está passando por obra de descaracterização. Então, a leitura dentro, né, dessa estrutura é praticamente leitura horária. Então, cada hora tem leitura. Então, eu tenho 24 leituras. Nós estamos falando de aproximadamente 50 instrumentos. Então, por hora, olha a quantidade de informação que eu estou respondendo. Por hora, olha a quantidade de informação que eu tenho que tratar para poder dar a resposta, para gerar informação, para gerar um dado em que seja confiável para falar, olha, a obra pode continuar, olha, não, a obra não pode continuar, eu tenho que parar para poder fazer uma outra tratativa. Então, essas definições, elas entram justamente para quê? Para evitar acúmulos desnecessários. Então, a gente consegue criar dentro do modelo algumas restrições. A leitura atual, né, dando um exemplo aqui, foi 910.2. A próxima leitura, se ela for 910.2, não faz sentido o banco de dados ficar acumulando aquela informação repetitiva. Então, a gente consegue também criar alguns cenários, né, de definições prévias para a gente poder fazer as tratativas. Por fim, a questão da avaliação dos dados. Fiz a aquisição, validei os dados, e agora eu preciso fazer o tratamento dele, né, para poder informar o meu modelo, o que eu espero que seja gerado com aquelas informações. O que eu quero tirar de informação importante em cima daquilo que a gente trouxe do campo. E como que isso vai entrar no relatório, quais são as análises que eu preciso fazer, quais são os resultados que eu preciso trabalhar. Então, isso tudo a gente consegue fazer dentro, né, com a utilização dessas tecnologias, aí, principalmente do machine learning. Como que eu valido, né, o modelo, né, a partir das condições? Então, busquei os dados, né, fiz lá a coleta das informações. Essas informações foram previamente tratadas. Gerei um banco de dados. O banco de dados alimentou meu modelo, mas eu preciso fazer uma validação do modelo. Como eu disse, nem todo modelo vai, né, não é o mesmo modelo para as barragens. Né, cada barragem vai ter seu modelo. Cada instrumento, pode ser que na mesma barragem eu tenha vários modelos. Né, mas o importante é o quê? É a resposta que o modelo está me dando a partir de algumas verificações que a gente faz. Então, tem as métricas, né, do erro absoluto, do erro quadrático, como que isso se encaixa dentro da avaliação de desempenho do instrumento. Essa questão do grau de assertividade, né, o tanto que o meu modelo se aproxima dos dados de campo. Isso também é muito importante. Porque se o dado que eu estou trabalhando hoje, né, é um dado que está muito deslocado em relação ao meu modelo, qual que é a veracidade do meu modelo? Né? Então, a gente tem adotado grau de precisão na ordem de 90%, 92%, 95%. Então, é um excelente resultado.
E depois entra na questão da qualidade do modelo, né? Aí aqui a gente precisa fazer um parênteses aqui importante, porque pelo seguinte, é claro que a gente, nas avaliações diárias, a gente sabe quais são os instrumentos que eu preciso estar mais atento. É onde possivelmente vai acontecer a cunha de ruptura, é onde eu vou ter uma variação freática sazonal, em função do período chuvoso. E aqui, quando a gente fala da qualidade do modelo, às vezes a gente tenta interpretar o modelo com uma dinâmica de resposta imediata logo no próximo ciclo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho dentro do meu banco de dados um instrumento que eu estou monitorando desde 2009. Então, eu peguei todas as leituras de 2009 até 2025. Lá em 2009, as leituras eram feitas de forma manual. Então, eu tinha um operador, tinha um técnico, que ia na barragem, fazia leitura com o pio, anotava no caderninho, jogava para uma planilha. Então, isso era o processo. De 2016, 2018 para cá, as leituras começaram a ser automatizadas. Então, lá atrás, 2009, eu tinha um intervalo maior de leituras para o mesmo instrumento. Então, a leitura era feita a cada 3, 4 dias, ou às vezes até uma vez por semana, e a partir do momento que ela foi automatizada, as leituras começaram a ser diárias. O que isso implica dentro do meu modelo? Quando eu faço essa avaliação e vou treinar, vou fazer o treinamento de máquina para ele aprender o comportamento, essas regiões onde as leituras são mais espaçadas podem gerar uns comportamentos menos propícios à avaliação. Por quê? Porque dentro do meu modelo, quanto mais dados eu tenho, mais preciso vai ser o modelo. Então, se eu começo a ter um espaçamento, se hoje eu tenho leitura diárias e lá atrás eu tinha leituras semanais, isso, quando eu vou gerar o meu modelo, acaba trazendo alguns pontos de atenção e eu vou trazer também algumas ideias. Né? Então, essa questão de verificar a qualidade do modelo está muito atrelada a isso. Né? A gente precisa ter cuidado também na hora de fazer a definição e a gente trazer essa questão para debate e discussão. Bom, qual que é o cuidado? Mas, assim, de tudo que eu falei, então, inteligência artificial, machine learning é o melhor dos mundos, para trabalhar, para a gente poder fazer essas questões de tendências, Particularmente, eu gosto demais, sempre buscando novas formas de avaliar, de trabalhar essas questões, de sair um pouco dessa rotina manual. Então, a gente precisa estudar programação, gestão de dados, fazer um pouco de tudo aí para a gente poder também ter essa sensibilidade. Mas existem alguns cuidados que a gente precisa ter. A inteligência artificial não pode ser também considerada aqui como um salvador da pátria. Muito pelo contrário. Para eu ter um resultado consistente, eu preciso de dados consistentes. Eu acho que na engenharia, isso nunca foi tão verdadeiro. Se o modelo que eu estiver trabalhando ele não for representativo, um ponto, tá? Existem modelos que eles vão te dar o comportamento do instrumento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Os modelos vão me dar o comportamento do instrumento. Mas não é pelo simples fato dele me dar o comportamento do instrumento que ele pode ser utilizado. É igual eu falei lá atrás, eu preciso ver qual que é o erro absoluto que ele está trabalhando em relação às leituras que estão sendo geradas. E esse erro é que vai definir por qual modelo que eu vou adotar. Então, às vezes, para um único instrumento, eu tenho que testar 4, 5 modelos diferentes para chegar numa resposta mais adequada. Então, essa questão da consistência dos dados, ela passa muito por isso também. Tem que ter uma avaliação do resultado, não é simplesmente pegar o modelo e sair aplicando. Bom, a IA não é infalível. De novo, é a questão da dependência que a gente tem da interpretação daquilo que ela está fornecendo para a gente. E como eu disse lá no começo, nós estamos trazendo, eu acho que é uma questão inovadora, o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos trazendo para a discussão, ela é inovadora, até porque a inovação tecnológica ela vai avançando. Hoje a gente tem
uma gama aí de inteligência artificial, né? São os chatbots lá que a gente faz uma pergunta, ele responde e tal. Amanhã já são outras e assim vai, né? Então o mercado tá uma disparada muito grande em relação a isso. Mas quando a gente traz essa questão aqui da inteligência artificial aplicada à tomada de decisões, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é o seguinte: a inteligência artificial, no meu ponto de vista, ela nunca vai substituir o engenheiro. Tá? Ela serve para a gente ganhar tempo, né, para a gente poder ter tempo hábil para avaliar os resultados, não para a gente ficar trabalhando em cima de dados como a gente está acostumado a fazer. Então, esse é um ponto importante. E, claro, né, a qualificação técnica. Eu acho que os engenheiros, né, que estão formando hoje, a turma que está saindo das universidades, precisa ter um olhar para esse futuro. Não é um futuro muito longo, né, gente? Nós já estamos... a gente não imaginava, há alguns anos atrás, vivenciar a capacidade que nós temos hoje para gerar vídeos, para gerar conteúdos, para gerar essas informações, esses modelos aqui que a gente trabalha. Lá atrás, há 4, 5 anos atrás, era quase imaginável a gente pensar nisso. Então, o engenheiro de hoje, que ele está formando, que ele está se capacitando, ele tem que levar em consideração também que é importante abrir os olhos para essa questão de dados. Porque eu acho que o futuro da engenharia de barragem ela é digital. Né? Não vai precisar mais de ter um geotécnico pegando essas informações, gerando esses dashboards. Não vai ter mais isso. Né? A gente vai abrir um e-mail e já vai estar lá o resultado, uma análise feita por inteligência artificial, baseado nos dados, baseado em todo esse conceito que a gente passou aqui, e falando para nós o seguinte: olha, tome a decisão A ou B. E aí cabe a você tomar a decisão. Cabe a você saber qual decisão você vai tomar. Bom, vamos falar um pouco agora aqui de alguns modelos. Tá? Eu vou apresentar aqui alguns modelos que nós fizemos, que nós trabalhamos dentro lá na BVP, e como que isso impacta no nosso dia a dia. Né? Aqui tem uma avaliação do instrumento. Né? Esse aqui é um medidor de nível d'água. Então, a gente observa o seguinte: ele é muito sazonal. Né? Aqui eu estou de 2020 a 2025, né? Janeiro de 2025. Aqui, onde está acabando a perninha aqui, começando o verde aqui já é dado real. Tá? Dado real. Então, a gente fez aqui uma avaliação desses dados. Eu tenho aqui uma sazonalidade muito bem definida. Aqui foi um evento pluviométrico que a gente teve na região lá da estrutura no ano de 2022. Né, foram eventos pluviométricos mais elevados. A gente, pelos dados pluviométricos, a gente constatou isso. Mas a gente observa que o instrumento realmente ele responde à subida e à descida em função das chuvas. Né. O vermelho é aquilo que a gente está treinando, né, se pontilhado vermelho, os dados azuis, o gráfico azul são os dados reais. Esse cinza, né, o que a gente chama de intervalo de confiança, foi um dos primeiros modelos que a gente começou a trazer e trabalhar. Aqui a gente observa que tem algumas informações que estão fora do padrão, né, estão fora do comportamento. Eu não tive isso aqui nem para trás, nem depois isso aqui também ocorreu. Né? Então, isso aqui chama um pouco a atenção na hora de fazer as tratativas aí. Bom, aqui nós estamos trabalhando com a base de dados na ordem de 1.800 leituras. Né? O aprendizado da máquina foi feito ali até 30 de abril de 2025, e depois a gente fez a conferência para frente. A partir do 1º de maio, né, a gente pegou os dados de campo e começou a comparar com o modelo. Olha, eu fiz o aprendizado até 30 de abril, dali para frente eu comecei a coletar os dados reais e entender um pouco qual que era a resposta que ele me dava. Dando zoom lá naquela faixa, né, então o verde aqui as leituras, e o verdinho, o verde a leitura, e o vermelho aqui embaixo continua sendo o comportamento, né, do modelo. Né. Então, o resultado dentro do intervalo de confiança, as novas leituras, né, isso também é importante falar, que as leituras de hoje, elas passam a compor o meu banco de dados de amanhã. Né. Então, a leitura que eu estou lendo hoje é uma leitura do tempo presente, mas que vai influenciar no modelo do tempo futuro.
Então, ele está sempre se alimentando. E quanto maior for a quantidade de informações, a quantidade de leituras que eu tiver no meu modelo, mais preciso o modelo será, né? Então, eu acho que esse também é um ponto muito, muito interessante, que a gente consegue trazer dentro dessa narrativa e dessa discussão de previsão de comportamentos, essa constante evolução do modelo, né? O modelo, então, ele está sempre evoluindo. Bom, aqui é um outro instrumento, né? Então, de novo, esse instrumento aqui também, aqui são os dados pluviométricos, tá? Então, a gente observa que ele também é sazonal, responde aqui pelos comportamentos. E aqui na frente a gente fez vários modelos, né? Então, aqui nós estamos trabalhando com 4 modelos distintos, né, para ver qual que é a tendência de comportamento dele. Então, a gente fez a previsão, né, até final de 2024 e pegamos o comportamento até 2025, mais de 2025. Ou seja, final de 2024, eu encerrei meu banco de dados, encerrei a aquisição de informação, treinei o meu modelo até aquele momento e pedi para ele, olha, de janeiro a maio, o que vai acontecer com esse instrumento? Né? E aí ele me trouxe algumas respostas. Então, dentro desse cenário aqui, ó, a partir dessa linha vermelha, né, aqui eu tenho os comportamentos lá em cima, e aqui eu tenho as tendências, a tendência de comportamento em cima, e aqui embaixo eu tenho a leitura real coletada lá. Né? A gente observa alguns deslocamentos. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes o modelo ele me dá uma resposta, mas eu tenho que voltar e ficar calibrando ele. A modelagem em si, até 2024, me deu uma tendência muito boa. Quando a gente começou a fazer a previsão em cima de 2025, houve algum deslocamento. Mas isso aí também a gente conseguiu consertar, vou mostrar na frente. Né? Aqui é um outro instrumento, né, que a gente está trabalhando. E aqui é uma questão muito interessante. Né? De novo, pegamos os mesmos, né, os 4 modelos que foram utilizados lá no instrumento anterior, aqui já é um outro instrumento, e fizemos, né, a calibração para esse comportamento. Então, esse comportamento aqui, a gente pegou, calibrou o modelo, né, fizemos um treinamento de máquina com ele de 2020 até final de 2024. A partir de fevereiro, ali de janeiro e fevereiro de 2025, a gente trouxe as informações de campo e começou a comparar os modelos. E aqui a gente chegou num resultado muito interessante. Quando a gente olha, né, eu tenho 4 modelos, né, de previsão de comportamento. A partir daqui, eu fiz a previsão futura e depois eu vim coletando os dados de campo. Olha como os modelos praticamente casaram com as informações do instrumento. Né? Então, aqui eu estou falando de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses para frente. Eu não preciso saber o que vai acontecer em 5 meses. Se eu quisesse saber o que ia acontecer aqui, por exemplo, final de janeiro, está mais ou menos aqui, eu já teria uma aderência muito, muito boa. O modelo casando com as informações de campo. E aqui eu poderia utilizar com certa tranquilidade ali as informações. E observa que ele sobe, ele não tem um descolamento das leituras de campo. O modelo representa todo o comportamento observado no instrumento. E o que é mais interessante é o seguinte, eu tenho o limite superior que atingiu pelo modelo foi justamente o limite que o instrumento atingiu em campo. Então, eu começo a ter algumas métricas que passam a validar os modelos. É claro, eu preciso voltar com essas leituras. Né? Hoje, se eu quiser pegar esse mesmo modelo e fazer uma previsão para dezembro, por exemplo, eu preciso voltar nesse modelo, pegar essas leituras, né, de janeiro até hoje, refazer meu modelo, fazer uma nova calibragem para poder ver qual é a tendência. Se eu pegar esse modelo aqui hoje e fazer a previsão para dezembro, pode ser que o modelo não fique adequado. Né? Mas é claro que essas questões todas de atualização de modelo, a gente consegue implementar rotinas, né, de automação, de programação, que captam essas informações, já atualiza o modelo automaticamente, a gente não precisa ficar entrando aqui e fazendo. Tá? Essa rotina de atualização do modelo, ela é constante, dentro do mesmo processo que a gente utiliza
para poder fazer o modelo, eu já consigo implementar uma rotina lá para trazer essa calibração constante, né? Então, isso aqui não traz aí novo trabalho, não é trabalho a mais para nós, não, muito pelo contrário. Então, a gente chegou à conclusão ali, né, que todos os 4 modelos apresentavam a mesma tendência. 3 modelos identificaram o patamar máximo do que o instrumento atingiu, né? Então, isso foi bem interessante. E aqui falando um pouco sobre o tratamento de dados, né? Eu queria trazer uma questão aqui sobre o tratamento de dados para a gente observar como que o modelo ele reage em relação... Vou passar aqui de novo. Esse aqui, né? A gente observa ali o seguinte: quando eu estava ali na 2020, por exemplo, né? 2020, 21, 22, eu tinha leituras manuais. A gente observa que, a partir do momento que eu tenho leituras automatizadas, a base de dados ela cresce consideravelmente. Com o crescimento da base de dados, eu começo a ter um comportamento, né, do aprendizado muito mais interessante, né? Eu saio disso aqui, um descolamento muito visível, né, para uma junção praticamente, né, de uma tendência muito plausível, né? Então, o modelo ele casa muito bem. Então, nesses casos específicos, quando a gente tem essas questões, a gente precisa fazer alguns ajustes para que o modelo seja capaz de nos dar a resposta. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Não adianta eu tentar treinar um modelo com dados inconsistentes, porque as respostas serão inconsistentes. As respostas não vão subir para nada. Quando eu pego essa base de dados, essa mesma base de dados, e trago ela, né, nós estamos falando de 28 mil dados brutos, leituras desde 2020, então são muitas leituras. Mas quando eu faço um tratamento prévio dos dados, olha como muda. Olha como é o mesmo instrumento, é o mesmo comportamento. Observa como eu não tenho mais aquele descolamento, né? Então, o modelo, ele capta o comportamento do instrumento, né, traz para todo o seu histórico. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria eliminar o histórico das leituras manuais. Eu queria considerar o histórico das leituras manuais dentro do meu modelo. Porque o modelo que a gente trabalha, né, para fazer essas previsões, quanto maior for o histórico, mais palpável fica o meu modelo. Se eu começo a eliminar muitas leituras, eu começo a ficar com um modelo mais defasado. A intenção não era essa. A intenção era aproveitar todas as leituras possíveis que esse instrumento tinha até então, né? Então, com essa tratativa de dados, né, a gente conseguiu ter um modelo ali mais ajustado, né, ter um fit mais legal ali dentro do comportamento. É aquela questão que eu falei lá atrás, né, não é só ter a base de dados, eu preciso tratar a base de dados, eu preciso fazer alguns tratamentos, apesar de, aqui eu não lembro direito, mas a gente não tirou nenhuma informação, não tirou nenhum dado, mas eu tive que fazer um tratamento dentro do meu modelo, né? Então, o modelo reconhecia as leituras, a gente trouxe isso para um ciclo de aprendizado e a gente conseguiu, de certa forma, casar aquelas informações que estavam não aderentes lá no início do modelo. Bom, o que a gente chegou à conclusão, né? A gente observa que existe uma tendência de subida. Isso a gente não pode ignorar, né? Pegando todas as leituras, né, ao longo do histórico, eu começo a evidenciar uma tendência de subida do instrumento. Mas como que esse instrumento vai se comportar daqui para frente? Nesse caso específico, não foi necessária nenhuma ação, né? Estava dentro dos limites, estava dentro do esperado, né? Tem os limites lá da carta de risco, do manual de operação. Porém, se esse instrumento continuar subindo, qual é o impacto que vai ter numa estrutura? E outra, os instrumentos que estão adjacentes a ele estão apresentando o mesmo comportamento? É uma análise localizada que eu estou fazendo? Ou, no longo prazo, esse instrumento vai me trazer algum tipo de problema para a barragem? Né? Então, são as discussões que a gente levanta. Não necessariamente precisa gerar um plano de ação de imediato, mas é importante saber que existe uma tendência, né, de crescimento das leituras piezométricas. Bom, nós estamos chegando ao final aqui, e eu queria trazer alguns pontos, né, para discussão. Eu acho que a reflexão é muito importante. De novo,
Eu não acho que a inteligência artificial vai resolver 100% dos nossos problemas, né, de anos aí, mas tem um grande potencial que a gente precisa explorar. Né? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa tirar desses modelos, dessas previsões, inteligência artificial, machine learning, e como que a gente vai trabalhar isso. Né? Então, uma primeira pergunta, né, que eu deixo aí para a gente refletir é como garantir a confiabilidade dos dados e evitar interpretações equivocadas. Esse é um ponto. Eu acho que confiar 100% na IA é um erro que a gente já começa a cometer. Como eu disse anteriormente, a IA ajuda, vai auxiliar, mas ela não vai substituir o engenheiro. E é esse cara que ele precisa estar antenado a isso. Ele precisa saber que, dentro desse ciclo de tomada de decisões, ele vai ser a ponta. Né? Ele vai ser a ponta. E no futuro, a gente não vai ter uma pessoa lá na outra extremidade. Né? Então, hoje eu tenho um técnico que faz todos esses processos que a gente viu aqui e passa para o tomador de decisão. Futuro, que eu falo, é hoje, gente. O hoje já está acontecendo. Hoje a gente já consegue automatizar todos esses processos e aquele gráfico que a gente viu ali já está no meio de quem precisa tomar decisão, sem ter passado por nenhuma outra pessoa dentro do circuito. Então, é isso que eu chamo aqui de essa garantia a confiabilidade dos dados e evitar interpretações equivocadas. Bom, eu acho que precisa ser mais debatido, né, os critérios que devem ser adotados para a aceitação técnica e regulatória dos modelos. Eu acho que não tem como voltar atrás. Se a gente falar que daqui a 5 anos a gente vai desconsiderar a inteligência artificial na tomada de decisão, seja ela por qualquer motivo, tá? Seja ela por motivo operacional, seja ela enfim, mas não tem como, eu não vejo esse cenário. O cenário que eu vejo hoje, até porque eu tenho acompanhado com bastante frequência esses eventos de inteligência artificial, de desenvolvimento de machine learning, e tenho notado que todo os setores, né, de serviço têm aprofundado e têm investido em inteligência artificial. Né? E eu acho que o setor de mineração, hidrelétrica, barragem de maneira geral, não só de barragem, tá? Estruturas geotécnicas, de maneira geral, eu acho que é muito importante ter essa visão. E dentro desse cenário, eu acho que a gente precisa ter um debate sobre critérios, né, para a gente ter uma validação regulatória desses modelos. Eu acho que a gente não vai fugir disso. Como transformar previsões em decisões operacionais e ações de resposta? Isso, para mim, também eu acho que é um ponto fundamental. Né? Não adianta eu ter um melhor modelo, não adianta eu ter lá a melhor previsão de comportamento se eu não agir da maneira correta ou se eu não tomar uma decisão em tempo hábil. Né? Eu já sei que vai acontecer daqui a uma semana. Eu vou esperar chegar daqui a uma semana para poder tomar algum tipo de decisão? Né? Para quem que eu levo? Para quem que tem que ser direcionado essas respostas? Né? Então, é um ponto também que eu acho que as previsões elas precisam ser transformadas em decisões. Né? Então, são coisas que eu acredito no modelo e quero caminhar dentro desse novo cenário, ou então não. Né? A gente não acredita nisso aí e não vamos para frente. De novo, eu acho que não tem volta. Mas precisa botar dentro de um arcabouço aí para a gente poder debater com todos os envolvidos interessados. A modelagem preditiva, baseada em IA, já possui respaldo normativo suficiente? Claro que não. Né? A gente sabe que não. É uma questão nova que está chegando aqui agora. Mas como que a gente, né, como engenheiros, como atuantes dentro da área técnica, a gente pode levar isso para debates? Eu acho que isso aqui é um fórum muito grande. Né? O Dance Week, eu acho que é uma vitrine para a gente começar a tratar essas questões todas. Tratar essas questões e colocar na mesa para debater com quem realmente vai criar, né, as regulamentações. Né? Então, assim,
vale a pena ter um debate, um evento, um momento, ou dentro dos eventos a gente ter a oportunidade de falar mais sobre essas questões de modelos artificiais dentro de normativas regulatórias? Eu acho que vale a pena. Eu acho que o momento está aí, né, para a gente não ter também a criação aleatória dessas questões, porque tomar decisão é muito importante, né? E, por fim, de novo, quais competências os profissionais devem desenvolver à frente da digitalização e automação? Eu acho que hoje ficar simplesmente no estudo da geotecnia, ficar com a geotecnia técnica e pura, vai ser pouco. A gente precisa aprofundar mais. A gente precisa saber mais sobre gestão de dados. A gente precisa saber mais sobre essa questão de o que os modelos que eu tenho trabalhando hoje vão impactar nos resultados de amanhã, né? Então, eu acabo por aqui. Agradeço a atenção de vocês aí, agradeço o tempo de almoço de vocês. Espero que eu tenha conseguido passar aqui uma ideia do que a gente busca, daquilo que a gente pensa dentro desse cenário inovador, né? Inovações tecnológicas chegam para ficar, não tem retorno, não tem volta. E obrigado mais uma vez, gente. Obrigado. Quem quiser fazer pergunta, gente, agora não é com QR Code, é com microfone mesmo, tá? Nessa sessão. Agradeço, Tiago, em nome do CBDB. Gostei muito da sua apresentação. É um tema que me fascina. Você está perdido, porque acho que pegou quem mais gosta disso. Não, muito contrário, né? Foi a minha tese de mestrado há uns 20 anos atrás. Alguém me disse que daí a 20 anos alguém ia ler a minha tese. Então, eu fico feliz que agora alguma dessas coisas estão se tornando realidade. Ninguém precisa realmente se assustar, porque hoje em dia coloca esse nome IA, mas, na verdade, são técnicas estatísticas que são usadas. Então, hoje ganha esse novo nome, e aí traz um certo receio, mas, na verdade, você está usando aí, são séries temporais, outras técnicas estatísticas, sei lá quais que você usou, redes neurais, que são coisas que já existem desde sempre dentro da estatística, né? E aquela frase sua, que realmente esses modelos permitem ver até mais do que a gente consegue ver, realmente, eu acredito que é uma verdade, a gente consegue ver mais. As preocupações que eu tenho, Tiago, eu não sei se foram preocupações da época que a gente tentou implantar na CEMIG. Na época, a gente tinha um sistema na CEMIG, isso tem uns 20 anos ou mais, viu? Uhum. Acho que talvez até mais. Que é o sistema de previsão de carga do sistema, que tem que acertar muito a carga para colocar as usinas, entrar com energia na hora certa. Uhum. Então, a gente usou os modelos deles, de ARIMA, esses mesmos que você deve ter usado, ARIMA, de séries temporais. E aí, a cada leitura nova, à noite, a leitura era manual a cada 15 dias, mas, à noite, o sistema recalculava a próxima previsão, porque ele dá uma boca, né, o modelo. As próximas leituras ele acerta mais, quanto mais longe ele erra. Uhum. Justamente, aquela questão do tempo, né? Ele acerta mais pertinho. Mais próximo. Né? Aí, qual que é a nossa preocupação com o modelo pura e simplesmente de previsão? Se você tiver uma medida crescente, ele vai prever que o próximo é maior. Então, não te dá alerta, porque já estava subindo, ele fala, vai continuar subindo ou continuar descendo. Como é que vocês colocam no sistema seus esse corte para evitar de você ter uma previsão que vai acertar a previsão, mas não é o que você quer? Entendeu? Esse até, naquele gráfico que eu mostrei, né, que tinha aquela setinha de tendência, a gente voltou para fazer uma recalibragem do modelo. Porque tem instrumentos que realmente apresentaram alguma tendência, por exemplo, até 2022, a gente tem lá no nosso banco de dados, alguns instrumentos que começaram a apresentar tendências. E logo depois ele se estabilizou, né, e o modelo não estava pegando isso. Né? A gente falou, vamos fazer até 2022,
a gente testou, fez o para trás, né? A gente pegou para trás e testou o futuro. Quando a gente pegou 2022 e começou a trazer as leituras de 2023, estava tendo um descolamento. Esse foi um instrumento que a gente acompanhou desde 2009, então tem um banco de dados muito grande. Em 2022 ele começou a apresentar uma tendência, essa tendência estabilizou nos anos seguintes e o modelo não estava conseguindo pegar isso. Então a gente observou que, dentre os vários modelos que a gente, né, tem, posso falar, a Arima, o XBoost, a questão do próprio Profit. Então, a gente fez uma nova calibração do modelo, considerando algumas tendências. Então, a gente tinha dentro do nosso input as definições da carta de risco. Então, a gente adotou como critério inicial uma porcentagem do nível de atenção, por exemplo. Então, quando a gente chegou naquele... Justamente, eu travei o meu modelo para... Olha, se você chegar aqui numa porcentagem, não lembro exatamente qual é o número, mas a gente utilizou como base a carta de risco. Então, a gente teve que travar o modelo ali, porque senão ele ficava alucinado, né, que a gente fala, né, e começava a dar resultados que extrapolavam o que a gente queria. Mas, de maneira geral, a gente tem observado que os modelos hoje que são fornecidos, por exemplo, o Python tem uma biblioteca enorme de modelos. Então, a gente consegue testar vários desses modelos e fazer esses testes em tempos curtos, menores, antes. Né? Então, a gente pega lá, 2009. Então, eu vou testar de 2009 até 2015. O modelo está casando? Aí a gente incrementa o próximo ano. E assim vai fazendo. E a gente observou que, ao invés de eu pegar todos os dados desde 2009 e treinar até 2024, se eu começar a fazer isso por partes, o modelo costuma responder melhor. Então, dentro da nossa rotina, a gente criou esse limite a partir da carta de risco, e não atingindo esse limite da carta de risco, ele vai no banco de dados, procura o próximo ano e traz para a implementação. Então, ele mesmo vai se autoalimentando e vai trazendo essas respostas. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou ser um pouquinho egoísta, tá, Thiago? Eu vou te passar 3 perguntas, se você não se incomodar. À vontade. Bom? Ricardo Ferreira, da Eletrobras. Assim como a Tereza comentou, né, também acho que quase todo grande player do mercado já fez, né, ou faz, pratica análise de série temporal para fazer... A gente não costuma chamar de previsão, como você usou o termo ali, né? A gente costuma chamar na Eletrobras de projeção de comportamento baseado em algum modelo numérico específico. Então, uma coisa que eu queria te perguntar já de início é que, tradicionalmente, a gente costuma usar 30 anos, os últimos 30 anos, é claro, a gente tem histórico, né? Ajuda, mas a gente costuma usar os últimos 30 anos para fazer modelos numéricos de previsão ou de projeção de comportamento, e eu vi que em alguns slides seus você usou ali 5 anos, e em algum momento a projeção destoava bastante daquilo que foi lido. Então, a primeira pergunta é se você já fez uma análise paramétrica baseada em machine learning para você checar assim, olha, a partir de quantos anos a gente começa a ter uma base de dados suficientemente confiável para ter uma previsão ou uma projeção mais acoplada com aquela realidade. Se você já fez essa paramétrica, por exemplo, a cada 5 anos, para ver. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é mais pontual, é a respeito do range que você usou como nível de confiança, né? A gente tradicionalmente usa 95% lá, né? Eu queria saber se você também fez uma parametrização, você usa 80% de intervalo de confiança, e isso interfere um pouco ali também nos limites. E a terceira é que a gente costuma ter uma prática também de pegar outros equipamentos. Por exemplo, vou pegar a questão, vamos fazer uma similaridade com o que você mostrou. A gente pegar, por exemplo, um dado de pluviômetro, dado de nível de montante, nível de jusante, um piezômetro, e fazer uma análise fatorial multivariada para tentar cruzar essas informações, né, buscar uma equação de correlação multivariada, para que ela sirva de calibração ou de validação de dados espúrios. Né, a gente tem várias correlações para eu poder checar um ponto específico lá do piezômetro, mas isso aqui não está bem correlacionado com as outras variáveis. Exagerei um pouquinho nas perguntas, você vai com calma aí que a gente vai Vamos lá, vamos responder todas aí, agradeço. Desculpa, se eu esqueci seu nome. Ricardo. Ô, Ricardo, agradeço demais as contribuições, né? Primeiro, foi com relação às
nós não temos 30 anos, né? Quem dera se a gente tivesse todas essas informações aí para a gente ter um modelo mais consistente, mais robusto. A gente tem feito uma avaliação mais cuidadosa nessa questão temporal, sim, né? A gente tem notado que os nossos modelos eles respondem melhor para estruturas que têm acima de 10, 12 anos de comportamento, né? Então, os modelos eles se encaixam melhor. As estruturas que têm... Um outro ponto também que a gente notou se a gente fizer só com os dados das leituras manuais, a gente começa a perder também um pouco a confiabilidade. E é uma coisa que a gente está estudando agora internamente para entender por quê. Né? Que apesar da gente falar que são leituras diárias, hoje a gente tem a leitura a cada hora, então isso está influenciando o modelo, qual que é o tipo do modelo, quais são as parametrizações que eu preciso fazer para corrigir, né? Para trazer isso para dentro do nosso modelo aí de comportamento. A segunda pergunta foi sobre intervalo de confiança. Justamente, aquele primeiro modelo que a gente fez lá, foi um dos primeiros modelos que a gente começou a tratar, sabe? E a questão do intervalo de confiança, a gente também está fazendo essa sensibilidade. Hoje nós estamos trabalhando com 92%, acima de 90%, aí já estamos começando a ter uma resposta bem interessante, né? Então, essa questão aí também do intervalo de confiança, nós estamos começando a ter respostas mais satisfatórias, né? E, desculpa, a última... Sim, esse aí, especificamente, a gente não começou a fazer ainda, mas conversando, né, com alguns especialistas mesmo em programação, em machine learning e tudo mais, trocando algumas ideias, a gente já está com algumas ideias em mente para a gente já começar a implementar. Então, por exemplo... Sim, na hidrelétrica, né, para a área hidrelétrica, vocês têm uma variação que é muito mais considerável. Como a gente está na mineração, né, a gente está fazendo com dados de barragem de mineração, essas variações elas não são tão impactantes, né, no resultado final do processo. Mas a gente está trabalhando para poder fazer a integração de alguns dados de monitoramento, não só pesômetros, né, a gente trazer também marcos superficiais dentro de um mesmo pacote de interpretação, para a gente ter, de maneira geral, uma visão mais abrangente da estrutura e a gente não ficar trabalhando unicamente com dados pontuais. Né? Então, respondendo, Ricardo, sua pergunta, a gente está nesse processo, né? Quem sabe no próximo Dance Week eu não esteja aqui apresentando novos resultados, né? Mas a gente está, assim, correndo atrás dessas questões para a gente integrar outros instrumentos para a gente ter um resultado mais robusto. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaber, eu represento a Copasa, de Minas Gerais. Bom, Jaber. É só para ver com você aí se esses modelos eles têm previsibilidade de eventos, né, climáticos futuros aí que possam interferir significativamente nos resultados. É isso, tá. A pergunta é essa. Basicamente, nós temos alguns modelos que a gente consegue pegar, né, os dados pluviométricos e acoplar dentro deles. Né? Tem modelos que eu já trabalho diretamente com a sazonalidade do próprio instrumento. Então, isso vai variar muito. Agora, para fazer previsão de eventos climáticos, de chuva, por exemplo, a gente ainda não entrou nessa enseada de discussão, a gente não trouxe isso ainda para dentro dos trabalhos que a gente tem desenvolvido, né? Até porque não é simples, né? Não é um modelo simples, fazer modelo de chuva. Né? O pessoal da IDO que está aí sabe que existe uma dificuldade de se prever comportamentos, essas questões todas, então acaba que, para a gente fazer essa integração dentro do modelo de comportamento, né, dos pesômetros, a gente precisaria aprofundar um pouquinho mais. Né? De novo, nós estamos aí num processo de aprendizado, quebra de paradigmas, eu acho que é muito importante, né? Então, assim, eu acho que futuramente, claro que a gente pode avaliar essa possibilidade, mas hoje a gente não está fazendo esse trabalho. Obrigado. Eu agradeço. Olá. Olá, meu nome é William. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Tiago, você havia mencionado que para
fazer a modelagem, você precisava separar uma base de dados, fazer a limpeza dela e para realizar a calibração. Após a implementação desse modelo de IA, como que é feito o acompanhamento da manutenção da qualidade da base de dados, como, por exemplo, a identificação de um equipamento que venha a alimentar essa base com dados que sejam equivocados, se existe alguma forma de controle de outlier, ou se existe algum tipo de comparativo com instrumentações adjacentes. Como que é feita essa identificação dos novos dados? Tá. William, né? William, hoje a gente faz uma avaliação estatística, né? A gente pega o 95 percentil, né, ao longo da vida útil do instrumento, porque também não dá para sair tirando dado, né? A ideia não é excluir informações. Então, a gente hoje trabalha com 95 percentil, né, do comportamento do instrumento, e a gente considera as leituras que estão dentro desse intervalo, né? Então, a partir dali, o próprio programa ele se retroalimenta, né, e as informações... Hoje, a gente tem uma dificuldade que a aquisição de dados não somos nós, né, não é a BVP que faz a aquisição de dados, então a gente precisa receber essas informações, né, então, o recebimento das informações, eles vêm dos clientes, então os dados chegam dos clientes por meio do sistema deles, e a gente faz essas tratativas. Mas é totalmente possível a gente captar essas informações direto do sistema, né? Só que, como o sistema não é nosso, a gente acaba ficando um pouco engessado. Então, a gente recebe as informações, né, faz o download lá da planilha, e ali a gente faz o tratamento, né, clicar um botão que ela já trata ali, já, né, libera essas informações. Ô, Tiago, meu nome é Otton, sou da Fractal. Era para responder aquele senhor ali Da Copasa. Da Copasa, né? Porque... acho que ele saiu. Mas, enfim, o que eu tinha a acrescentar, né, que a gente entende o que você está apresentando, que é voltado para a geotecnia. Né? A gente amanhã vai ter até uma palestra nesse mesmo horário da Fractal, que a gente vai tratar exatamente de uma ferramenta uma plataforma, na verdade, de inteligência climática, que faz essas previsões que ele estava perguntando para você. Né? A gente faz tanto a parte meteorológica como também hidrológica, modelo chuva-vazão. Né? São 4 modelos que são acoplados, a gente faz um ensemble e você vai acompanhando da mesma forma que você acompanha o piezômetro, né? A gente vai acompanhando o clima, né? E vai fazendo prospecções de como, né, você vai tomar a decisão de um determinado momento, baseado, por exemplo, em manchas de inundação, né? Você antecipar com a Defesa Civil a evacuação de pessoas que podem ser atingidas num determinado momento. Então, era só para complementar e convidar a todos para essa palestra amanhã. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que as coisas elas se completam, né? A gente lá na BVP, a gente tem esse foco muito geotécnico, com essas coisas, mas eu acho que essas trocas de ideias elas são, né, super bem-vindas, né? Porque eu acho que, de novo, né, não tem volta mais. Eu acho que isso aqui, daqui para frente, a tendência é melhorar e a gente tentar criar modelos mais robustos e que tragam respostas mais assertivas. Gente, nós teremos... Aqui, Tiago. Opa. Aqui no fundo. Uma última pergunta, tá? Por favor. Tá bom. Okay. Do horário. Senão o pessoal nem espicha as perninhas. Não, tá certo. Vou ser breve aqui, tá, Tereza? Okay. A primeira é com relação ao treinamento da máquina. Se você alimenta ela só com o histórico daquele instrumento, ou se quando você percebe uma correlação com outra variável, por exemplo, a chuva, né? Se você alimenta também o modelo com as chuvas, né? E a outra questão é a aplicação. Não sei se eu entendi bem, se a ideia é criar uma faixa de leituras normais ou se a ideia é antecipar uma ação, já que aquele instrumento, eu já sei que ele vai dar uma leitura acima de um nível crítico. Bom, a primeira pergunta, né, eu vou te responder o seguinte. A gente faz vários testes, né, de modelo, né, porque os instrumentos, como a gente está fazendo uma avaliação mais pontual, o comportamento dele vai ser influenciado pelo tipo de material, a zona onde ele está instalado, se ele está no tapete, ele vai responder de um jeito, se ele estiver na fundação ou no maciço, a resposta vai ser diferente. Então, a gente começa a testar alguns modelos para tentar calibrar, né, esse comportamento.
né? Então, a gente pega os dados, as informações, vai fazendo alguns testes, e aquele que se encaixar melhor dentro da rotina ali, a gente dá prosseguimento. A ideia aqui é a gente criar uma ferramenta capaz de nos auxiliar em tomar decisão. Então, se hoje, por exemplo, a gente já tem lá uma carta de risco que define para mim qual que é o limite, né, qual que é o nível de atenção, qual que é o nível de alerta, qual que é o nível de emergência da estrutura, a gente criar alguns sistemas de acionamentos a partir dessa informação. Né? Olha, eu tenho uma previsão de que daqui a 15 dias o instrumento vai atingir o nível de alerta. Cara, se a tendência, né, se o modelo está validado, se todas aquelas etapas foram, né, passadas aqui, foram validadas, e o modelo é válido, você tem em mãos uma ferramenta que te permite, olha, cara, daqui a uma semana eu vou ter problema. Né? O que eu preciso fazer? É generalizado? É localizado? Precisa ter uma ação imediata? Não precisa ter uma ação imediata? Então, é muito nesse sentido. Né? A intenção não é substituir o que a gente já tem feito, o que a gente já vem fazendo, mas, pelo contrário, é utilizar a ferramenta como um auxílio na gestão e tomada de decisão. Pessoal, nosso tempo esgotou. Agradeço de novo aí. Eu sei que o tema é vasto, né? Quem sabe no próximo Dance Week estaremos aqui novamente para discutir novos modelos e novas tendências. Obrigado, viu, gente? Eu agradeço, Thiago, pela palestra. Achou quem gosta, pouco, né? Achou quem gosta pouco. Deixar aqui.
boa tarde a todas e todos. Podem tomar seus lugares, cumprindo aqui a programação.